Candidato, vamos falar de emprego então, vamos seguindo falando de emprego, é um tema importantíssimo também neste momento. O senhor tem dito que para ter mais emprego é preciso ter menos direitos trabalhistas. Eu pediria ao senhor que explicasse, num governo Bolsonaro, quais direitos trabalhistas os brasileiros deixarão de ter? Faltou um pedacinho antes. Eu tenho falado em todas as reuniões que eu faço, há quase 4 anos, em palestras pelo Brasil, que a classe empregadora, são os comerciantes, são os industriais, os empresários, têm dito o seguinte, eles têm dito o seguinte, um dia o trabalhador vai ter que decidir, menos direito de emprego ou todos os direitos e desemprego. Por que isso? O custo do Brasil. O senhor verbaliza o que dizem os empregadores, sim, na condição de candidato à presidência. Eu tenho falado para eles, você tem que demonstrar isso. Mas quais são os direitos trabalhistas que o senhor, como presidente, tiraria? Esses direitos estão previstos no artigo 7º da Constituição, cláusulas pétreas. Nenhum pode ser tirado. Nenhum pode ser tirado. O que nós temos que fazer, aí parte para o Poder Executivo, nós temos que desonerar a folha de pagamento, nós temos que desburocratizar, nós temos que desregulamentar muita coisa, evitar que para se abrir uma empresa leve em média aí 100 dias no Brasil. E isso nós temos que fazer para ajudar ter emprego no Brasil. Porque, olha, Boni, Boni, você não consegue no Brasil... Eu estou tentando extrair do senhor uma informação objetiva com o seguinte propósito. Não seria mais correto, antes da eleição, o eleitor saber, o trabalhador saber, de que tipo de direito o senhor está disposto a tirar? Que tipo de direito o senhor está disposto a suprimir uma vez eleito? Para não ter uma surpresa depois. Desculpa, Boni, quem porventura tira direito não vai ser o chefe do Executivo, vai ser a Câmara e o Senado. O senhor vai propor ao Congresso? Só se você tiver uma nova Assembleia Nacional Constituinte. E se você instaurar uma nova Assembleia Nacional Constituinte, a gente não sabe o que vai acontecer dentro do parlamento. Você perde o controle daquilo lá. Agora, isso é uma realidade. Você não consegue produzir um prego no Brasil e botar de forma competitiva no Paraguai. E mais ainda, uma grande verdade, o salário hoje é muito para quem paga e pouco para quem recebe. Vão partir dessa premissa para buscar a solução do problema. E não jogue a responsabilidade em cima de um candidato à presidência para essa quantidade de problemas que nós temos no Brasil. É que o candidato disse que é preciso ter menos direitos trabalhistas para ter mais emprego. Mas eu vou seguir ainda na questão dos direitos trabalhistas. O senhor tem verbalizado, candidato, mas vamos lá. Aparentemente o senhor concorda com isso. Ainda na questão dos direitos trabalhistas, o Brasil assistiu à aprovação da PEC dos domésticos. E a PEC dos domésticos dignificou a profissão aí de milhões de trabalhadores brasileiros, né? Deu a eles direitos que até então não tinha. No entanto, o senhor votou contrariamente a PEC dos domésticos. Eu lhe pergunto, por que é que o senhor considera que esses milhões de cidadãos trabalhadores brasileiros não teriam direito não mereceriam esses direitos conquistados? Não é o senhor que votou contra, eu fui o único a votar contra, em 2 turnos, então não houve erro da minha parte. Foi para proteger. O que eu defendia são os meus direitos, mas de forma gradativa. Levou milhares, milhões de senhoras e alguns homens que exerciam trabalho doméstico para ser o quê? Diaristas. E como diaristas não estão, sequer grande parte deles, recolhendo para a sua previdência. Então tem que ser devagar. Muita gente teve que demitir porque não teria como pagar. Muitas mulheres perderam o emprego exatamente pelo excesso desses direitos. Essa foi a minha intenção. Bom, os números recentes do IBGE a respeito disso não atestam com tamanha clareza o que o senhor está dizendo, candidato. Mas, para a gente também não ficar só num assunto, eu diria o seguinte, o eleitor deve entender, então, que para o senhor não tem saída. Ou não tem direito ou não tem emprego. Bom, que tal a gente aprovar todos os direitos trabalhistas para os militares das Forças Armadas? Você seria favorável? Eu sei que o entrevistado está sendo eu. Vamos aprovar todos os direitos trabalhistas para os militares das Forças Armadas e Forças Auxiliares? Não foi a questão que eu coloquei, não, candidato. Mas eu falei de empregados domésticos e o senhor votou. O senhor disse que foi o único a votar contrariamente. Votei pretendendo defender e sabendo que ia ser o único votando contra. Então eu não me joguei no covil dos leões. A imprensa não bateu em mim na época. Houve sim demissão, Boné. Houve. Muita gente que chegava, dormia no trabalho, passou a não dormir mais. Muita gente chegava cedo, até fazia um café para os patrões ali, não chego mais para não contar aquele tempo de serviço. Perderam o café da manhã e perderam o pernoite.